Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui falando de terminologia anatômica. A terminologia anatômica, ela compõe ali o conjunto de todos os nomes, né, as nomenclaturas, as terminologias, as abreviações que são utilizadas dentro do estudo da anatomia e tem o objetivo de fazer uma uniformização, de modo que em qualquer lugar do mundo que você esteja, você consiga entender ali o que está sendo falado a partir dessa uniformização. É igual à matemática, né? A linguagem matemática é universal. Da mesma forma, a linguagem anatômica ela tem uma certa universalidade. Bom, então a uniformização da nomenclatura, criação em 1989 do Federative Committee on Anatomical Terminology. Então, um comitê criado aí nesse ano para fazer essa uniformização das terminologias anatômicas. A última versão da terminologia anatômica foi aprovada em Assembleia Geral na Federação Internacional de Associações de Anatomistas em Roma, na Itália, em setembro de 1999. Desde então, essa terminologia é a mesma utilizada. Poucas coisas mudam dentro da terminologia anatômica desde então. Bom, devemos ter atenção a diferentes terminologias. Sim, por mais que eu falei aqui de uniformização da nomenclatura, existem terminologias diferentes, porque como eu disse, poucas coisas mudam, mas isso significa necessariamente que coisas mudam, e que ao longo do tempo, os nomes que eram mais comuns de serem utilizados antigamente, às vezes deixam de ser os nomes comuns, outros nomes passam a ser utilizados pela comunidade científica, e isso então muda ao longo do tempo, e nós temos as terminologias mais antigas e as terminologias mais atuais dentro da anatomia. Bom, vamos falar sobre as abreviações dentro da terminologia anatômica. As abreviações que nós temos são formas de representar os nomes das coisas sem necessariamente escrevê-los. E essas abreviações elas são importantes, inclusive, quando a gente faz transição de idiomas, né? Quando você está lendo um artigo em um outro idioma e ele apresenta ali uma abreviação, você conhece o uso daquela abreviação, se torna muito mais fácil ali a leitura daquele artigo. Bom, nós temos várias abreviações e temos que ter cuidado com algumas, porque algumas delas vão ser facilmente confundíveis. Por exemplo, nós temos o A, que significa artéria. Quando nós temos o plural, quando nós queremos falar no plural, nós não utilizamos o S, nós utilizamos a duplicação da letra. Então você vai ver que isso se aplica a todas as abreviações, isso vai se aplicar. Então o A é artéria, dois A's é artérias, lig, né, é ligamento. O lig com 2G no final é ligamentos e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos de nomenclaturas que você pode aprender, mas existe na verdade uma infinidade de nomenclaturas que você pode aprender por conta própria, certo? Você pode pesquisar isso facilmente na internet e você vai encontrar aí mais sobre essas nomenclaturas. Bom, então nós temos aí que as artérias elas são representadas pelo A sozinho. Só que é facilmente confundível com arte, né? Arte, ART, é uma abreviação para articulações. Então veja, uma abreviação apresenta apenas o A, que significa artéria, e a outra abreviação apresenta o ART. E muita gente pode confundir com artéria, mas na verdade significa articulação, certo? Então, atenção aí às terminologias anatômicas. Temos vários métodos de estudo na anatomia que foram desenvolvidos ali ao longo da história da anatomia. Temos o método de estudo regional, o método de estudo sistêmico e o método de estudo clínico, certo? O estudo regional estuda o corpo separando em regiões e sub-regiões. O sistêmico divide o corpo em sistemas e órgãos que o compõem, e o clínico enfatiza os aspectos importantes para a prática clínica.
Então, ao longo da história da anatomia, nós tivemos aí o desenvolvimento desses diferentes métodos de estudo, regional, sistêmico e clínico, e dentro desses diferentes métodos, nós tivemos a criação de nomenclaturas, de terminologias diferentes para serem utilizadas aí dentro de cada um desses sistemas. Então, terminamos aqui a nossa parte de história da anatomia, certo? E vamos a partir daqui entender cada um desses métodos de estudo da anatomia, regional, sistêmico e clínico.